E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique e nesse vídeo nós vamos falar sobre Outsmooth, a diferença entre Outsmooth e a função Sharp, como que ela funciona, e também os bevels, ok? Bom, toda vez que a gente está fazendo um modelo mais complexo, a gente quer, principalmente no Hard Surface, a gente quer ter quinas bem demarcadas para mostrar a transição de determinadas formas, mas também vai ter regiões que a gente vai querer suavizar, ou seja, que a gente vai querer que tenha um arredondamento. E você controlar as duas coisas simultaneamente dentro do mesmo objeto é muito difícil sem você ter muitos loops. E um dos objetivos do Hard Surface é a gente tentar evitar o máximo possível a quantidade de loops que são descartados, ou seja, aqueles só para pesar o modelo, né? Então, para isso existe as duas funções, né? Que é o Outsmooth e o Sharp, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu cubo. Vamos supor que eu quero fazer aqui uma quina bem arredondada, demarcada nele. Então, eu vou dar um Ctrl B para fazer um bevel e vou adicionar aqui vários loops, beleza? Então, quando eu faço isso, né? O meu objetivo é arredondar essa quina. Porém, o Blender vai deixar aqui bem demarcado as edges que eu adicionei, né? Então, como todo mundo já deve ter aprendido anteriormente no Blender, uma das primeiras coisas que você aprende é vir aqui, selecionar todo o seu modelo no módulo de edição, dar um Ctrl F e vir aqui na opção Shade Smooth. Porém, quando você faz um Shade Smooth simplesmente, ele começa a dar problema de shading, tá vendo? Esses problemas aqui de shading, eles são porque o Blender está tentando recalcular ali e suavizar essas edges. Só que ele não tem loops suficiente entre, né, essas edges aqui para fazer essa suavização. Então, o que muitas das pessoas fazem para poder fazer essa correção? Elas começam a adicionar loops. Adiciona um loop aqui, aí adiciona um loop aqui, tentando controlar essa suavização, tá vendo? Ó. Só que acontece, você começa a adicionar vários loops desnecessários, que inclusive nem sempre vão resolver o seu problema. Porque quando você dá loops de suporte, você acaba resolvendo o problema de determinados problemas, problema de determinados pontos do seu modelo. Se eu der um I aqui de inset, por exemplo, bem levinho, só para poder controlar ali o shading. Então você começa a adicionar vários loops desnecessários, só para poder tentar esse controle. Então o Blender ele tem uma função à parte, né, que você pode utilizar, que é o Outsmooth. Para você acessar o Outsmooth, você vem aqui no painel de propriedades, né, e no painel de propriedades vem aqui em Normals e habilita o Outsmooth. O que o Outsmooth está fazendo? Ele está suavizando essa região, porém ele está deixando essas regiões que a gente quer deixar bem demarcado, né, que são a transição entre essas faces, vai deixando ela bem marcada. E como que o Outsmooth funciona? O Outsmooth ele funciona baseado nessa angulação aqui, ó, nesse ângulo de 30 graus. Então o que ele está fazendo? Todos os ângulos menores do que 30 ele vai suavizar, suavizar, né? Quer dizer, ele vai demarcar, ele vai deixar demarcado aqui tudo aquilo que for menor do que 30 e tudo que for maior do que 30 ele vai começar a suavizar. Então, por exemplo, a gente sabe que isso aqui é um cubo, então eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, aqui embaixo e aqui. Então são vários ângulos de 90 graus. Quando a gente tem essa e 90 graus é maior do que 30, então automaticamente ele vai fazer aqui a demarcação. Eu falei o contrário, né, pessoal? Então deixa eu me corrigir aqui. Na verdade, ele vai suavizar tudo que é menor do que 30 e vai demarcar tudo aquilo que for maior do que 90, tá? Então, o que acontece? Se eu começar a aumentar essa angulação aqui, como eu sei que isso aqui é 90 graus, se eu colocar 91 graus, olha o que vai acontecer. O meu problema de shading aqui, ele volta, tá vendo? Por quê? Como eu falei, ele controla baseado na angulação. E
pode ter. E o que é a função Sharp, né? A função Sharp é uma função que você pode utilizar em parceria com o Altsmooth, que é onde você pode demarcar determinadas regiões que você não quer que o Blender suavize. Por exemplo, se eu pegar essa edge aqui, der um bevel aqui, porém um bevel bem pequeno, só de 2, aqui, e eu criar aqui, ele está demarcando, né? Mas se eu criar aqui um ângulo, se eu tiver necessidade de criar um ângulo aqui, por exemplo, mais ou menos aqui, ó, esse ângulo aqui, ele está sendo o quê? Menor do que 30 graus, então ele está suavizando esse ângulo aqui, né? Como ele está suavizando esse ângulo, e eu quero que não, mas o meu modelo ele tem exatamente esse formato, mas eu quero que o Blender demarque isso aqui. Uma das opções que você tem é você trabalhar aqui na angulação, ou você diminui a angulação aqui até pegar ali, ó, tá vendo? Então agora tá pegando, mas se eu precisar que seja exatamente 30 graus, ou seja, eu quero que ele pegue, ou se eu aumentar aqui, por exemplo, eu quero que seja 45 graus ou 60 graus, sei lá, esse ângulo aqui é bem, um pouco maior, isso, que é o 68. Então ele tá suavizando os dois, mas eu quero demarcar essas duas quinas, né? Então para isso tem a função Sharp, então eu posso selecionar essa edge e essa edge aqui, dar um Ctrl E e vir aqui, ó, Mark Sharp. Quando eu dou um Mark Sharp, o que ele está fazendo? O Blender está demarcando essas áreas aqui de forma a destacar a troca de angulação aqui. O Mark Sharp, o que ele está fazendo? Ele só funciona em parceria com o Altsmooth, ok? Porém, o Mark Sharp, ele fala para o Blender para ele delimitar aquela região, ele marcar aquela região, porém, ele vai fazer o Altsmooth ignorando qual que é essa angulação. Então, independente se eu coloco aqui mais do que 180 graus, ele está ignorando essas duas marcações, olha, tá vendo? Ele está forçando a marcação daquela angulação, mesmo estando ali com 180 graus. E se eu selecionar todo o meu modelo e fizer aqui um Ctrl E, perdão, e dar um Mark Sharp no meu modelo todo, independe da angulação que eu colocar aqui, ó, se eu colocar 180 ou 0, o Altsmooth o Blender não vai suavizar essas regiões aqui. Então é para isso que serve a função Sharp. Ela para quando você tem uma angulação do Altsmooth, né, que você não quer que o Blender suavize, mas você não pode mexer na angulação, você usa o Sharp para o Blender para ele poder forçar ali a quina daquela troca daquele ângulo, né? Então é uma das formas de você fazer isso. E é uma forma bem legal. Deixa eu só Clear Sharp aqui e deixar só essas duas marcadas. Ctrl E, Mark Sharp. Para mostrar novamente aqui. Então se eu voltar aqui para os 68 graus, por exemplo, ele vai suavizar aqui novamente a região e deixar aqui marcado, mesmo ali o ângulo sendo inferior a 68 graus, ok? Outra coisa que é bem interessante nessa visão que a gente está vendo, que é a questão do bevel. O bevel ele tem uma função parecida que você pode utilizar. O bevel nesse caso, por exemplo, muitas vezes você não precisa nem do Altsmooth, porque se você adicionar um bevel aqui, por exemplo, nesse loop, um bevel bem pequeno, só tipo 0,2, só para fazer essa demarcação e adicionar aqui uma quantidade de segmentos, olha o que ele vai fazer. E der aqui por exemplo, um Harden Normals para endurecer as normais. Você pode tirar o Altsmooth, que a diferença de shading vai ser quase nula, tá vendo? Ele vai suavizar as regiões e aqui também, tá vendo? Ele vai deixar suavizado e você está forçando o Blender a calcular normal. Ou seja, quando você tem aqui, ó, você pode até tirar o Mark Sharp aqui, por exemplo, desses caras que eu marquei. Ó. Então, um Ctrl F aqui, ó, Ctrl E e tirar um Clear Sharp. Você pode tirar porque você está forçando com o bevel a demarcação
desse modelo, porque o bevel nada mais é do que adicionar loops de suporte de forma, né, no caso eu estou adicionando pelo modificador de forma não destrutiva, ele está adicionando loops de suporte aqui na sua quina para forçar a marcação desse ângulo aqui, né? Então é uma das formas de você fazer também essa demarcação dos seus modelos. Pessoal, nesse vídeo nós ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!